Oi, eu sou a Lily e estou prestes a contar uma história sobre todos os desafios que a vida colocou no meu caminho. Meus pais não eram carinhosos nem amorosos. Eles brigavam constantemente, descontavam toda a sua raiva em mim. Eles sempre costumavam dar muitas festas, então sempre havia todo tipo de gente em nossa casa. O barulho das festas me mantinha acordada à noite. E muitas vezes eu dormia usando fones de ouvido. No ensino fundamental, eu fazia ginástica acrobática e sonhava em ser artista de circo. Um dia, meus pais me acordaram no meio da noite e exigiram que eu entretesse seus convidados. Preciso levantar cedo para a escola amanhã. Não se atreva a discutir comigo, sua ingrata! Como você pode ver, a vida não era fácil. Mamãe e papai gastavam todo o dinheiro em bebida. Eles não me compravam brinquedos e muitas vezes não havia nada para comer em casa. Às vezes, eles ficavam tão bravos um com o outro que eu me assustava e me escondia em uma casa na árvore ou ia à casa do meu melhor amigo Kenny. Nós nos conhecemos no jardim de infância. Eu estava chorando porque era a única criança cujos pais não tinham ido ver a nossa peça. Então, o Kenny veio até mim e me deu seu gatinho de pelúcia para me animar. O nome dele é Miau. Ele é mágico. Se você o abraçar forte, o Miau leva sua tristeza embora. Naquele dia em diante, Kenny e eu nos tornamos tão inseparáveis quanto uma bolacha Oreo. Meu amigo era um raio de luz na minha vida. Eu gostava de ir à casa dele, afinal, o Kenny tinha uma família perfeita. Seu pai era policial e costumava nos levar para passear em sua viatura. E sua mãe fazia tortas incríveis. Às vezes, eu queria ser filha deles. Em casa, eu me sentia indesejada. Quando eu tinha 15 anos, meu treinador de ginástica sugeriu que eu participasse de uma competição em outro estado. Eu estava nas nuvens e pedi aos meus pais algum dinheiro para a viagem. Mas eles apenas riram da minha cara. Entenda, você é uma perdedora. Não vai conseguir nada nessa vida. Não vamos gastar dinheiro com seus sonhos idiotas. Que coisa terrível de se dizer e ouvir! Eu queria provar para eles que estavam errados. Roubei as chaves do carro do papai para ir à competição. Infelizmente, meu plano falhou miseravelmente porque eu não sabia dirigir. E bati no primeiro hidrante que encontrei. Papai amava sua caminhonete mais do que a mim. Ele nem perguntou se eu estava bem e ficou furioso quando viu o estado do seu precioso carro. Seus olhos ficaram vermelhos como os de um lobisomem e ele gritou que me trancaria no porão por um mês. Fiquei com muito medo e não consegui pensar em outra solução, a não ser fugir de casa. O Kenny insistiu para que eu não fizesse isso, mas não dei ouvidos a ele. Afinal, ele tinha uma família feliz e não fazia ideia do que era viver com monstros. Joguei minhas roupas na mochila, peguei meu gatinho de pelúcia e fui até a minha tia Júlia. Ela não ficou feliz quando me viu em sua porta, mas me deixou ficar. Só que ela nem me deu um quarto em sua casa enorme. Pode dormir no corredor, Leslie. Eu sou a Lily. Ninguém liga. Eu ajudava minha tia a cozinhar e a limpar a casa como agradecimento. Mas não era o suficiente para ela. Tia Júlia era impossível de agradar. Ela anotava tudo que eu comia em um caderno. Vou cobrar dos seus pais idiotas quando eles finalmente vierem te buscar. Eu queria que eles caíssem em si e me levassem para casa. Mas eles nunca me ligaram. Como se não ligassem para onde eu estava. Minha tia não escondia o quanto minha presença a irritava. Lily, estou prestes a receber alguns convidados. Fique na varanda por algumas horas e não nos incomode. Enfim, cansei de ser um fardo para ela. Peguei minha mochila e fui embora. Comecei a vagar pelas ruas como um gatinho perdido que ninguém queria. Claro, eu podia ligar para o Kenny, mas seria muito humilhante. À noite, eu estava com muita fome. Eu não tinha dinheiro e tentei roubar uma barra de chocolate de uma loja, mas fui pega. Sua ladra! Vou chamar a polícia! Larguei a barra de chocolate e corri para um beco. Chegando lá, me escondi em uma caixa de papelão. Logo escureceu e começou a chover. Eu estava com frio e assustada quando abracei o Miau contra meu peito e tentei adormecer. Mas então, um policial me encontrou. Eu estava com medo de ser mandada para a prisão. Felizmente, era apenas o pai do Kenny, o Sr. Smith. Lily, você tentou roubar uma barra de chocolate de uma loja? O que você está fazendo aqui? Eu não devia ter feito isso, mas eu estava com tanta fome. Eu contei a ele tudo o que aconteceu comigo. Quando terminei, o Sr. Smith me sentou em seu carro. Eu estava com medo de que ele me levasse para a delegacia. Mas, para minha surpresa, ele nos levou até a sua casa. Os pais do Kenny disseram que eu podia ficar com eles até eu fazer as pazes com meus pais.
Afinal, eles sabiam como era a minha vida em casa. Eles ligaram para os meus pais e disseram onde eu estava. Mas eles não deram a mínima. Eles não vieram atrás de mim nem naquele dia, nem no dia seguinte e nem nos demais. Não fique triste, Lily. Você está segura aqui. Foi assim que eu fui morar na casa deles. Eu tinha até meu próprio quarto. Os pais do Kenny eram pessoas incríveis. Eles cuidavam de mim e me tratavam como sua própria filha. Eu os amava de todo o coração e os considerava minha família. Kenny e eu estávamos mais próximos do que nunca. Conversávamos e jogávamos videogame a noite toda. Vários meses se passaram assim. Um dia, estávamos brincando no quintal. Entramos em uma briga de mentirinha. Caímos no gramado e começamos a rir loucamente. Nossas mãos se tocaram e nós dois ficamos vermelhos como tomates. Percebi que o Kenny era mais do que apenas um amigo para mim. Sabe, nunca fui tão feliz assim. Eu sinto mesmo. Eu gosto de ver você sorrir. E eu também... eu gosto de você. No entanto, tínhamos que esconder nossos sentimentos porque morávamos juntos e todos pensavam que éramos como irmãos. Meus pais pareciam ter esquecido completamente da minha existência. Eu tentei não deixar isso me abalar. Afinal, eu gostava de morar com a família do Kenny. Eu ajudava em casa porque não queria ser um fardo para eles também. Eu estudava muito e até trabalhava como garçonete depois da escola. Eu esperava que a vida fosse sempre maravilhosa assim. No entanto, uma tragédia aconteceu e mudou tudo. Os pais do Kenny morreram em um acidente. Foi um choque terrível para nós dois. Eu sofri como se eles fossem meus pais de verdade e não saí do lado do Kenny. Sei que você se sente péssimo agora, mas vamos superar isso juntos. Obrigado por estar ao meu lado, Lily. Nós nos abraçamos e juramos que estaríamos sempre juntos. E então, sentamos no telhado e conversamos até de manhã. Infelizmente, o destino não estava do nosso lado. No dia seguinte, a avó do Kenny disse que um menor não podia morar sozinho e, portanto, o Kenny iria morar com ela. Logo, eles se mudaram para outro estado. Lily, algum dia vamos nos reencontrar e nada mais vai nos separar. Depois disso, fiquei completamente sozinha. Eu não tinha ninguém além do meu gatinho agora. É claro que, no início, Kenny e eu nos falávamos todos os dias. No entanto, ele começou uma nova vida na nova cidade. Começamos a conversar cada vez com menos frequência, até que um dia meu celular foi roubado. Perdemos todo o contato depois disso. Naquela época, eu já havia me formado no ensino médio e estava me preparando para o vestibular. Eu continuava trabalhando meio período e me mudando de um lugar para outro. Alguns dos meus parentes e conhecidos me deixavam ficar uma noite ou duas. Em certo momento, até morei em um orfanato por alguns meses até completar 18 anos. Claro, eu pensava em voltar para casa dos meus pais. No fundo, eu esperava que eles sentissem minha falta e estivessem preocupados. Um dia, fui até minha antiga casa e estava prestes a bater na porta. Mas então, olhei pela janela e vi que lá dentro havia uma festa a todo vapor. Meus pais estavam se divertindo com pessoas que eu nunca tinha visto. Era hora de encarar a verdade. Mamãe e papai estavam bem sem mim. Eu me virei e saí. Arranjei outro emprego e virei entregadora de pizza. Ao passar pela minha antiga casa durante um dos meus turnos, vi que outras pessoas estavam morando lá agora. Parecia que meus pais haviam se mudado. A vida não era fácil, mas eu nunca pensei em desistir. Me esforcei muito e consegui entrar em uma boa faculdade. Há muito tempo eu havia abandonado o sonho de me tornar um artista de circo. Agora eu ia ser economista e abrir um negócio. Durante a faculdade, aceitei todos os empregos que pude encontrar. Eventualmente, ganhei o suficiente para comprar um carro velho. Ele mal saía do lugar e as portas ficavam caindo. Mas finalmente consegui um lugar onde eu podia dormir e me preparar para as provas. Logo consegui alugar um pequeno apartamento com uma vista deslumbrante do lixão da cidade. Olha só, Miau, gostou da nossa nova casa? Eu sei, não é uma cobertura, mas já é alguma coisa, né? As coisas estavam finalmente melhorando. Lenta, mas seguramente eu estava caminhando para o sucesso. Pensei em encontrar os meus pais. A essa altura, eu não tinha notícia deles há vários anos. Eu nem sabia se eles ainda estavam vivos. Um dia, eu estava indo para o estacionamento depois de uma palestra, perdida em pensamentos, quando vi o Ethan, um colega meu, olhando carrancudo para o meu carro. Sua lata velha, por que não liga? Ele me notou e sorriu timidamente. Não liga pra mim. É que estou atrasado para o ensaio da minha banda e meu carro quebrou de novo. Nós rimos e eu ofereci uma carona para ele. Enquanto dirigia, começamos a conversar. Descobri que o Ethan e eu tínhamos muito em comum.
Ele também fugiu de casa e atualmente não tinha onde morar. Eu sabia o que era ser um sem-teto, então decidi ajudá-lo. Pode passar a noite no meu apartamento se não tiver medo de barata. Você é um presente de Deus, Lily. Obrigado. Naquela noite, ele veio à minha casa. No entanto, ele não estava sozinho. Espera! Não foi isso que combinamos. Qual é? Eles são da minha banda. Trouxemos pizza e chips. Vai ser divertido. Talvez eu estivesse exagerando. Eu podia me divertir um pouco de vez em quando. Foi assim que fiz novos amigos. Começamos a dar festas e nos divertir até o amanhecer todos os dias. Meu desempenho acadêmico começou a cair e eu fui até ameaçada de expulsão. Não só isso, mas também fui demitida por faltar ao trabalho. Mas isso não me fez desacelerar. Logo, meus novos amigos perderam toda a vergonha. Eles moravam comigo, mas não pagavam nenhuma conta, nem compravam comida. Um dia, olhei para a bagunça depois de uma de nossas festas e percebi horrorizada que eu estava me transformando nos meus pais. Isso me fez recobrar o juízo. Decidi que era hora de me recompor. A primeira coisa que fiz foi expulsar meus amigos de casa. Eles só estavam saindo comigo para ter um lugar para ficar. Saiam daqui, seus aproveitadores! Eu preciso estudar! Você é tão chata! Vamos, rapazes! Voltei a focar nos estudos, tentando recuperar o tempo perdido. E então comecei a procurar um novo emprego porque o aluguel estava subindo. Encontrei um panfleto sobre um pequeno circo procurando acrobatas. Liguei imediatamente para eles. Afinal, eu ainda me lembrava de alguns movimentos. O salário era bom, mas eles queriam que eu performasse sem qualquer equipamento de segurança. Era extremamente perigoso. Porém, depois de tudo que eu passei, eu não tinha mais medo de nada. Eu me sentia como uma gata com 9 vidas. Além disso, eu sempre tinha o Miau comigo e acreditava que ele me manteria segura. Mas um dia, a sorte voltou a me dar as costas. Passei a noite toda estudando para as provas finais e quase não dormi. Quando eu estava fazendo uma acrobacia com um anel de fogo durante o show, eu não fui cuidadosa o suficiente e caí. Acordei em um hospital. Tudo doía, mas o que mais me doía eram os meus pensamentos. Por que as coisas não davam certo pelo menos uma vez? Abracei meu gatinho contra o peito e comecei a chorar. Então, um jovem médico entrou no quarto e eu não pude acreditar no que vi. Kenny, é você? Ele também me reconheceu. Ele correu até mim e me abraçou forte. Lily, minha Lily, eu te procurei por anos. Acontece que ele havia se formado em medicina e voltou para a cidade para fazer residência naquele hospital. Depois de tantos anos difíceis, finalmente nos reencontramos. Naquele momento, eu sabia que tudo ia ficar bem. E eu estava certa. Kenny e eu logo nos tornamos um casal. Nós nos casamos assim que eu me formei na faculdade. Agora vamos avançar alguns anos. Está vendo aquela mansão e aquele carro lindo? São nossos. Eu me tornei uma empresária de sucesso e abri uma empresa. E meu marido agora era um jovem e talentoso cirurgião. Logo abrimos um centro médico familiar. E eu até fui entrevistada pela revista Forbes. Minha vida era como um sonho maravilhoso. Mas, claro, isso não podia durar para sempre. Kenny e eu queríamos muito ter um filho, mas eu descobri que eu não podia ter filhos. Quando soube disso, chorei dias a fio. O Kenny tentou me confortar, mas nem isso ajudou. Não se preocupe, querida. Vamos dar um jeito. De repente, tia Júlia me ligou e pediu que eu lhe emprestasse algum dinheiro. Tenho certeza que você se lembra de como fui gentil com você quando deixei você morar comigo. É hora de retribuir o favor. Minha tia nunca perguntou como eu estava ao longo dos anos. E só ligou agora que descobriu que eu era rica e bem-sucedida. Mas eu não fiquei brava e concordei em ajudá-la. Nós nos encontramos e a tia Júlia me disse que meus pais estavam vivos. Ela até me deu um novo endereço deles. Fiquei muito tempo pensando se deveria visitá-los ou não. No final, decidi que era hora de fazer as pazes com eles. Eu queria que eles soubessem que estavam errados. Eu não era uma perdedora e consegui realizar muitos sonhos. Cheguei ao novo endereço deles e fiquei sem palavras. Eles moravam em uma casa velha, praticamente caindo aos pedaços. Mamãe e papai estavam assistindo TV. Quando me viram, não ficaram nem um pouco felizes. Olha o que o gato trouxe do lixo. Que diabos você quer? Cai fora! Você não é nossa filha! Sabe o que eu fiz? Sorri calmamente e fui embora. Finalmente percebi que não deveria olhar para trás. Meus pais eram pessoas terríveis e era hora de deixá-los no passado. Mas então, vi uma menina triste de uns 5 anos sentada na varanda. Qual o seu nome, querida?
Miley. Acontece que ela era minha irmã. Eu não sabia sobre ela porque não falava com meus pais há anos. Eu vi minha versão jovem nela. Era óbvio que mamãe e papai também não se importavam com ela. Foi então que percebi por que o destino me levou até lá. Comprei sorvete para Miley e depois fui para o meu carro e dei a ela meu gatinho Miau. É um gatinho mágico e vai te trazer sorte. Eu prometo que sua vida vai mudar em breve. O Kenny gostou da minha ideia e em poucos meses conseguimos adotar a Miley. Nossa família finalmente estava completa. Tive altos e baixos, derramei lágrimas de tristeza e alegria. Mas tenho orgulho de dizer que tudo o que consegui foi mérito meu. Agora tenho uma vida maravilhosa e uma família feliz. Eu mereço tudo isso. Eu sei que não importa o que esteja por vir. Vamos superar todas as dificuldades juntos.